Meus queridos, Efésios capítulo 2, versículo 10. Hoje eu quero falar sobre o poema do Calvário. Aproveitar esse momento de aniversário da igreja e relembrar aos corações dos nossos irmãos, tanto os daqui da igreja como os nossos visitantes, nós somos um em Cristo Jesus. Reforçarmos, relembrarmos aquilo que o Evangelho grita, proclama aos nossos corações, amém? Vamos ver agora só o versículo 10 do capítulo 2 de Efésios, diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, amém? Quero convidar os irmãos a orar, vamos orar juntos e em seguida vamos trabalhar um pouco nesse texto. Ó Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra, obrigado pelo texto que temos em mãos. Nós Te somos gratos porque neste culto a Tua palavra já esteve presente na leitura inicial, nas orações, nos cânticos, nos catecismos, e agora temos o privilégio de lermos a Tua palavra inspirada e meditar nela. Faz com que esse momento, ó Deus, seja um momento para a edificação do corpo da Tua igreja e para a glória do Teu nome. Nos visita com Teu Espírito para que compreendamos aquilo que o Senhor nos quer dizer hoje através dessas palavras e para que o sermão tenha uma aplicação viva e eficaz à vida da Tua igreja, à vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, em aniversários de igreja, a gente aproveita geralmente para mergulhar no passado, para lembrar o tempo da plantação, etc., principalmente quando a igreja é antiga, como é o nosso caso. Muitas vezes também em aniversários de igreja se aproveita para falar de relevância, né? Quem nunca aqui foi para um aniversário de igreja que o sermão foi sobre uma igreja relevante? Eu já preguei sobre uma igreja relevante no aniversário de igreja. É também um momento em que muitas vezes nós queremos encorajar os membros acerca da missão, para que eles andem nessa missão de forma perseverante, de forma esperançosa. E nessa manhã, meio que eu quero fazer um pouco disso, mas tirando lições, tirando aquilo que Deus tem como propósito para a sua igreja, a partir desse texto, amém? Eu quero, nesse dia de comemoração dos 64 anos da Igreja Cristã Evangélica do Calvário, que o texto de Efésios 2:10 alinhe a nossa compreensão acerca do que é a igreja e ilumine o nosso pensamento acerca de qual é o propósito da igreja. Quem somos, por que somos o que somos, qual é o nosso propósito, por que é que nós estamos aqui nesse mundo, amém, irmãos? Eu quero contextualizar um pouco essa passagem, já que a gente só leu o versículo 10. O apóstolo Paulo, ele está construindo, digamos assim, o mais alto edifício, o mais alto monumento à graça de Deus. Estamos aqui por causa da graça de Deus, amém, irmãos? Estamos em Cristo e caminhamos com Ele porque Deus foi gracioso e aprove ao Senhor nos chamar e nos inserir no corpo de Cristo, porque Ele na cruz do Calvário conquistou para nós grandiosa salvação. Não fomos nós que conquistamos essa salvação, foi Deus. E Paulo estabelece isso a partir do versículo 8. Eu quero ler isso com os irmãos. Por favor, abre a sua Bíblia aí, mantenha a sua Bíblia aberta. A partir do versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, ó: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras, para que ninguém se glorie. Veja, queridos irmãos, que segundo as palavras de Paulo, a nossa salvação, ela decorre de uma obra completamente realizada por Deus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós. É um dom, é algo que vem gratuitamente da parte de Deus, é independentemente dos nossos méritos, amém, irmãos? É independentemente daquilo que nós fazemos, daquilo que nós conquistamos, é algo que Deus nos dá. É Deus quem cria esse povo, é algo que é projeto de Deus e é algo que Ele executa
na história. Os méritos são dele, a obra é toda dele, do nosso Deus triuno, como as crianças falaram aqui agora há pouco. Ou seja, Paulo não quer que a igreja de Éfeso, nem que nós caiamos em nenhum tipo de legalismo, nenhum tipo de compreensão de que nós podemos ser salvos pela força do nosso braço, de que nós podemos ser salvos pelos nossos méritos, que nós não temos. Os nossos méritos, na verdade, eles nos acusam contra Deus, porque os fazemos, por isso que não são méritos de fato, por motivações ímpias, por motivações pecaminosas. A gente vai ver isso um pouco daqui a pouco. Mas o versículo 10, ele chega, portanto, conectado a isso. Existe uma obra que Deus está fazendo no mundo, Ele está executando por meio de Cristo, Ele faz isso gratuitamente, Ele faz isso por meio da fé em Cristo Jesus, e isso depende dEle. E no versículo 10, ele traz a razão dessa igreja existir. Não o motivo, mas em termos de propósito. Vamos ler novamente o versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo para fazermos as boas obras. Veja que Paulo não está dizendo que nós somos salvos pelas obras, mas que nós somos salvos para as obras. Existe uma diferença brutal, né, irmãos? Nós não somos salvos porque andamos em boas obras. Pelo contrário, nós somos salvos, existe um propósito, não é para viver de qualquer forma. Por isso que a gente não concorda, a gente não tem convergência com uma noção de graça barata, de que Jesus te salvou para viver de qualquer forma, mas de que Ele nos salvou, diz o texto bíblico, para as boas obras. Preparadas por quem? Preparadas por Ele mesmo, para que andássemos nelas. Eu quero que a gente se debruce um pouquinho nesses termos. A primeira parte que eu quero destacar nesse texto é que a igreja é uma criação especial de Deus. Veja que o texto diz assim no começo do versículo 10, porque somos, diz a sua tradução muito provavelmente, eu acho até mais bonita do que a minha na NVI, diz assim, porque nós somos feitura dele. Meus queridos irmãos, Paulo afirma, portanto, que nós somos criados por Deus. E criados, assim como nós não tivemos participação do nosso nascimento da nossa mãe, nós também não temos participação para nascermos de Deus. Eu quero que você guarde isso, eu vou trabalhar melhor. Mas veja, é João quem diz isso, por exemplo, que nós não nascemos da vontade nem de carne, nem de sangue, mas de Deus. É João também que diz que assim como o vento, o Espírito sopra onde quer, é ele que diz que existe um novo nascimento que nós devemos passar, e é Nicodemos quem pensa, como assim um homem pode voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus, como assim, Nicodemos? Tu é cabo velho, está entendendo as coisas erradas ainda. É lógico que eu estou falando de um nascimento que depende totalmente de Deus, assim como o seu primeiro nascimento não dependeu de você. Mas eu quero destacar uma palavra, que é exatamente essa, feitura. Essa palavra é a palavra da onde vem o nosso termo poema. Olha que coisa linda, irmãos. Quando Paulo diz, porque somos feitura dele, a palavra que ele usa para feitura, para criação, é uma palavra no grego que vem, da onde vem a nossa palavra no português, poema. A gente poderia, pegando uma permissão aqui exegética, dizer que Paulo está dizendo que a igreja é o poema de Deus. A igreja não é uma obra do acaso, a igreja não é uma obra de maquinação humana, a igreja não é uma obra acidental no percurso da história, a igreja não é aquilo que dizem ser aos olhos do mundo. A igreja é uma obra executada por Deus, tal qual um autor tem dedicação, esmero, cuidado acerca do seu poema. Nós somos poema de Deus, amém, irmãos? Se a primeira criação de Deus, ela foi obra das suas mãos, a segunda criação, a igreja, que tem como cabeça Jesus Cristo, ela também é obra das suas mãos, especialmente obra da sua graça. Esse poema feito por Deus, ou seja, a igreja, é a exibição pública da sabedoria de Deus. Você quer conhecer a sabedoria de Deus? Veja a igreja. Deus revela na igreja a sua
sabedoria. Quando, desde os tempos em que o mistério não esteve claramente revelado, esteve oculto acerca de como a obra da redenção aconteceria, e quando ela é revelada em Cristo Jesus, todo mundo, opa, é assim que Deus pode perdoar pecadores? Tendo o seu Filho como propiciação dos pecados, Deus está revelando a sua sabedoria. Paulo, em Efésios, em outro momento, vai dizer que a igreja também é a glória de Deus, no sentido de que ela revela a glória redentora de Deus. É nela que ele demonstra o seu amor, é nela que ele demonstra o seu caráter salvífico, o seu caráter salvador. O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, que o povo de Deus, a igreja, que é o poema de Deus, é um povo do futuro vivendo neste mundo. É o povo do mundo vindouro vivendo no mundo de agora, porque esse mundo que está vivendo, esse povo que está vivendo nesse mundo de agora, é um povo que já renasceu em Cristo Jesus, que está sendo preparado não para essa realidade apenas. Paulo também diz, que aquele que tem como esperança somente as coisas desse mundo é o mais digno de pena de todos os homens. A gente vive com uma perspectiva da eternidade, porque nós somos feitos por Deus para um propósito eterno. O apóstolo Paulo vai dizer que esse poema, essa feitura, essa criação de Deus, ela é feita em Cristo Jesus para boas obras. E aí Paulo então vai desenvolver melhor essa ideia a partir da segunda parte. Veja, meus irmãos, que Paulo vai continuar dizendo então que nós somos feituras de Deus, realizada em Cristo Jesus. Uma das coisas mais tristes que nós podemos ver e que, portanto, desqualificam a igreja, é quando uma igreja, amados irmãos, e eu acho que todos aqui têm essa preocupação, é quando uma igreja ela não é cristocêntrica. É quando a igreja não tem no seu centro Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque uma igreja que não é cristocêntrica é uma contradição de termos. Porque a igreja original, a igreja feita por Deus, a igreja tal qual obra de Deus, é uma igreja feita por Deus em Cristo Jesus. Não tem como para nós termos outra coisa melhor do que Jesus. É por isso que nós cantamos agora há pouco. Para nós, Ele, Jesus Cristo, é da vida melhor. É o nosso mover, o existir. Ele é o nosso paraíso aqui, amém, irmãos? Porque nós somos feitura de Deus, mas criados não em ideias humanas, não em ideologias humanas, não em planos humanos, nem na força humana. Nós somos feitura de Deus, criados em Jesus. Na primeira criação, nós fomos feitos por meio de Deus e por meio de Cristo. João capítulo 1 também diz que tudo que foi feito por meio de Cristo. Paulo aos Colossenses diz a mesma coisa, que Ele é o cabeça de toda a criação. É lógico que nós somos feitos enquanto criaturas a partir de Cristo, mas enquanto igreja, enquanto nova criação, nós somos feitos em Cristo de uma outra forma. Porque para sermos criados, nós somos criados pela palavra do seu poder, num sentido que não envolveu a morte e a ressurreição do Filho de Deus. Mas como igreja sim, amém, irmãos? Amém. Nós só estamos aqui como igreja porque Deus propôs no seu Filho que fôssemos um povo dele, eleitos, chamados, criados à imagem dele, porque Jesus mesmo morreu e ressuscitou em nosso favor. Essa semana mesmo, não sei se a Tânia ouviu, eu estava comendo com a minha filha aqui numa refeição, e a questão dela era mais ou menos essa, era: pai, era necessário que Jesus morresse, não era? Ela não tem nem 4 anos, vai fazer agora. E eu, exatamente, filha. O coração do pai, que a pastor fica cheio. Ô glória, né? Ai, é isso mesmo, filha. Porque nós somos pecadores. E Deus é santo. Para Ele nos salvar, Jesus precisava morrer. Não existe nova vida. Por isso que a igreja é tão enfática nisso. Não existe nova vida sem Jesus. Os seres humanos podem construir novos capítulos, novas histórias, reviravoltas nas suas vidas, mas eles não podem construir nova vida. A nova vida depende de Cristo e é uma obra da graça feita por Deus somente, exclusivamente em Cristo Jesus. Por isso que nós reforçamos sempre o lema da Reforma Protestante, somente a fé, somente a graça e somente Cristo. Porque somente em Cristo nós temos
salvação. Uma salvação operada em Cristo por causa da sua morte e da sua ressurreição. Se Jesus não tivesse morrido, estaríamos perdidos. E se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós estaríamos perdidos. Mas ele ressuscitou porque nele mesmo não havia pecado. Porque cada gota de sangue eficaz não foi em vão derramada, mas conquistou salvação para nós. Agora há pouco nós falamos de méritos, e nós temos méritos suficientes para sermos condenados. Dizia um antigo que na entrada do inferno tem um tapete bem grande escrito assim: você está aqui porque merece. E na entrada do céu tem um tapete bem grande dizendo assim: você está aqui por obra da graça. Porque a ideia é essa, nós somos salvos em Jesus. Tudo que nós precisamos para a salvação, tudo decorre da cruz, tudo decorre da morte, da ressurreição de Jesus. Era João Calvino quem dizia, e a ênfase dele, muita gente pensa que é na eleição, predestinação, não sei o que, aqui e acolá, mas na teologia de Calvino, a grande ênfase dele era a união entre Cristo e a igreja. Era a grande paixão do seu coração como teólogo, como pastor, e eu acho que deveria ser a nossa também, porque Paulo está dizendo que nós somos feituras de Deus em Cristo Jesus. Não é numa autoridade eclesiástica, não é no pastor, não é no prédio, não é na história da igreja, nem nos pais da igreja. A nossa criação enquanto salvos é em Cristo, porque nós somos salvos por Cristo, somos criados para viver nele. E viver em Cristo, meus irmãos, é uma coisa muito linda, né? Quando alguém diz assim: ei, fulano está vivendo em Cristo, eu quero viver em Cristo. É quando a gente derruba todo tipo de autossuficiência, de dependência de si mesmo, e a gente reconhece como salvos, como cristãos, de que tudo que somos, fazemos, depende de Jesus. É quando nós cremos acerca do que o próprio Jesus falou, que Ele é a videira e nós somos os ramos, e galhos não vivem sem a videira. É quando nós reconhecemos e temos a percepção de que nós somos o corpo de Cristo e que um corpo não vive sem cabeça. Por isso que a igreja não precisa ser. Veja bem o que eu quero dizer. A igreja é. Uma igreja verdadeira, ela é cristocêntrica, porque ela depende totalmente de Cristo. E quando olhamos o desfecho dessa obra, o objetivo final de Deus não é apenas nos levar para o céu. Uma vez eu trouxe aqui na igreja uma pesquisa que mostrou, aqui no Brasil mesmo, as pessoas perguntando na rua, né? Hoje está muito na moda no Instagram, né? O pessoal intervindo aí: por que você foi salvo? Para morar no céu. Para morar no céu. Para morar. Está meio certo, mas está muito errado. Por que não é só isso? Jesus disse que nós devemos ser sal e luz nessa terra, né? Ele está preparando para nós, segundo o texto, uma obra de santificação, que é andarmos nas boas obras. Então a gente pode dizer que Deus nos salvou para o céu, mas para nos tornar semelhantes ao Rei da Glória. Deus está formando em nós o caráter de Jesus, e isso começa agora, amém, irmãos? Então aquilo que Deus tem reservado para a sua igreja não está reservado para o dia que Jesus volta. Já está reservado desde o dia em que Ele ressuscitou dos mortos, derramou seu Espírito e chamou e tem chamados que são seus. Deus tem algo para a Igreja Cristã Evangélica do Calvário ainda, amém? Eu creio nisso. Tem algo para a Igreja de Cristo em Ubajara, para a Igreja Cristã Presbiteriana em Biapina, para a Igreja Batista Filadélfia em São Benedito, para tantas demais igrejas, meus queridos irmãos. Porque aquilo que Deus tem reservado para o seu povo não é algo apenas para o porvir. É algo que se realiza hoje, quando Ele está nos transformando de glória em glória na semelhança do próprio Filho. E aí Ele vai se dedicar a isso, meio que... Eu tenho que ser sucinto, né? Porque senão a gente quebra a programação do culto de aniversário, aí não tem bolo, né? Mas veja bem, mesmo sendo sucinto, a progressão de Paulo aqui é essa: nós somos feitos em Cristo Jesus para um propósito. Feitos em Cristo Jesus para algo. E aí ele diz o propósito da igreja, que o propósito da igreja são as boas obras. A continuação do versículo diz então, né? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Veja que Paulo faz um contraste. No versículo 9,
as obras são rejeitadas como causa da salvação. Não é isso que ele diz no versículo 9? Vamos ler de novo. Não somos salvos por obras para que ninguém se glorie. Aí alguém desatento pode dizer, não, as obras não têm papel nenhum na vida do cristão. E essa é uma questão polêmica, não dos dias de hoje. Mas que a Bíblia é muito clara. Paulo está dizendo que as obras são rejeitadas porque não existe, por exemplo, os judeus, que é um dos temas, né, a separação entre judeus e gentios aqui na carta dos Efésios. Não existe, por exemplo, identidade étnica que salve ninguém. Ah, eu sou salvo, sabe por quê? Porque eu sou judeu. Alguém poderia dizer isso. Eu sou circuncidado, eu guardo o sábado, eu guardo as leis dietéticas. E Paulo está dizendo, não, nós não somos salvos através de obras. Isso também comunica aos gentios, porque nós poderíamos acreditar que algum esforço moral poderia nos salvar. Aquela pessoa que diz assim, não sou salvo porque eu ajudo a velhinha a passar a faixa do ônibus, eu sou salvo porque eu sempre entrego cestas básicas para caridade, eu sou salvo porque quando eu termino de comprar algo no supermercado, eu deixo o troco ali para uma causa social. E Paulo está dizendo, não é por obras, esse tipo de obra não salva. A obra que salva é a obra de Cristo, amém? A gente pode dizer que nós somos salvos pelas obras, né? Se você estiver dizendo que nós somos salvos pelas obras de Cristo, aí eu vou concordar totalmente, mas por nossas obras não. Mas veja, primeiro Paulo rejeita as obras como causa da salvação, obras meritórias. Agostinho, ele dizia assim, eu acho essa frase muito boa dele, lá no comentário dele de Salmos, ele diz assim, as obras antes da fé são como uma corrida veloz, mas fora do caminho. É como se todo esforço para se salvar fosse um caminho veloz, uma corrida veloz, mas está fora do caminho, vai te levar para a morte do mesmo jeito. Mas Paulo, no versículo 10, não rejeita as obras, mas ele coloca as obras no lugar certo. Nós não somos salvos por causa das obras. Preste atenção, nós fomos salvos para as boas obras. Martinho Lutero costumava dizer que a fé que salva é a fé que nunca anda sozinha. Nós somos salvos somente pela fé. Não é fé mais obras, somente pela fé. Mas essa fé, ela nunca anda desacompanhada, ela gera boas obras, ela faz com que andemos em boas obras. Isso é importante para nós, queridos irmãos, porque significa que a nossa identidade como igreja, ela está vinculada intimamente a quem somos em Jesus Cristo, amém? Amém. Mas também naquilo que nós fazemos em Jesus Cristo. Porque nós temos marcas de identidade em Jesus. Se fomos comprados por Ele, existem coisas na nossa vida que comunicam que de fato nós somos comprados. Por exemplo, uma delas aqui. Eu fico muito feliz, eu estou muito grato ver o Renan aqui, ver todos os demais amigos aqui, o pastor Oscar, porque, meus queridos irmãos, Jesus é mesmo quem diz, olha, como é que saberão que vocês são meus discípulos? Se vocês amarem uns aos outros. Jesus coloca 2 patamares de amor. Ele diz assim, ame o próximo como a si mesmo. Devemos amar a todos. E ele fala de um amor especial em relação à igreja, né? Amem uns aos outros como eu vos amei. Amem uns aos outros com um amor sacrificial. Existe um amor que nós experimentamos na comunhão, porque ele decorre de Jesus. Não é somente colocar no Instagram, na bio, eu sou cristão. Não é só colocar um versículo no Instagram, olha o meu versículo, testemunhando que eu sou cristão. Porque não é só a identidade, no sentido de que a música, eu sou de Jesus. Mas também de que eu ando com Ele. De que em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. De que para onde Ele for, eu irei. De que nele foram criadas todas as coisas, os céus e a terra, mas que nele nós também fomos criados para andar em novidade de vida. Ou seja, voltando à ideia de que nós não fomos criados só para o céu, nós também fomos criados para que depois do encontro com Cristo andássemos em novidade de vida, em boas obras rumo ao céu. Essas obras
são boas porque elas são inspiradas nele, são inspiradas por Deus. O apóstolo Paulo fala aqui de obras, por exemplo, no capítulo 2, vamos ler os versículos 2 e 3. Como eram as nossas obras sem Cristo? Só para você ter uma ideia, porque talvez você esteja desconfiado, eu acho que não, né? Mas vai que tem alguém desconfiado. Como assim? Minhas obras são boas demais. Pois vamos ver o que a Bíblia diz. Eu acredito mais na Bíblia. Ela diz assim, ó. Vamos ver o versículo 1, 2 e 3. Vocês estavam mortos em transgressões e pecados. Eita! Não é bem como se pensa, né? Mortos. Nos quais costumavam viver segundo a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então veja, essas são as obras da carne. Mas agora Deus, inspiradas pela carne, inspiradas pelo diabo, inspirada pelos nossos desejos mais pecaminosos. E agora Paulo apresenta uma nova realidade para o povo que não está mais morto, mas está vivo. De que anda em boas obras, e essas obras são inspiradas por Deus e buscam a glória de Deus. Nós vivemos a vida que Deus tem para nós. E Paulo vai falar um pouco disso nessa carta, eu quero me dedicar por fim nela. De que Deus preparou para nós a nossa nova vida. Ele preparou, irmão, sim. O final desse versículo é muito importante para nós, o versículo 10, quando ele diz: as quais Deus preparou antes de nós para as praticarmos. Vamos ler juntos? Vamos ler lá na versão que tem aqui. 2:10, por favor. 10. O finalzinho, ó. Para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Ou seja, existe uma inevitabilidade de que os crentes andem em boas obras, porque foi Deus quem preparou essas obras para que os crentes andassem nelas. E foi Ele que preparou. Já estão lá para que nós andemos. É lógico que existe uma luta contra o pecado. É lógico que existe uma mortificação da carne, uma luta, uma batalha, mas não significa que ela vai ser infrutífera. Não significa que ela vai ser só de perdas. Significa sim que ela vai ser exitosa, porque Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas. Paulo está apontando, meus irmãos, que na obra da salvação, nós temos atos de Deus em nós. Mas existe ao longo da caminhada cristã algo que Deus faz através de nós. Boas obras criadas por Ele para que nós andemos nela. Andemos, amém? Amém. Nós andaremos nas obras que Deus preparou. Nós somos como, sabe quando você fala para o seu filho fazer algo e ele faz? É como se Deus tivesse estruturado, preparado já esse caminho, para que sejamos como filhos que cumprem propósitos, que cumprem os propósitos de Deus. Ou seja, Deus não somente nos salvou, Ele pavimentou um caminho à nossa frente. Ele torna viável, real, para nós oportunidades. Quem de nós aqui pode dizer diante de Deus que não tem oportunidade para servir e amar? Ou você vai dizer que essas não são obras preparadas previamente por Deus para que você ande nelas? Quantos de nós pode dizer que Deus não coloca todo dia diante de você um arado para você pegar? Mas talvez você não queira nem pegar, porque você lembra da música, né? Quem tem posto a mão no arado. Aí não é melhor nem eu pegar, né? Mas pegue. Boas obras previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. A obediência cotidiana, que não é fácil. Aprender a obedecer é algo que requer plena confiança em Deus. Inclusive nos momentos mais difíceis. A gente está fazendo a exposição, está terminando a exposição de Marcos, já está no período da paixão, e é muito claro aquilo que, na vida de Jesus, aquilo que o autor de Hebreus diz, que Cristo aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Mas se somos feituras de Deus, nós vamos andar em obediência, amém? Amém. Isso, meus queridos irmãos, remove a nossa vanglória, não somente na conversão. Isso remove a nossa vanglória também na caminhada cristã.
na santificação, no nosso cotidiano. Nós não podemos pensar que não, a salvação, beleza, pastor, a salvação é coisa de Deus, mas no meu dia a dia sou eu que me resolvo. Deus deu uma caneta, né? As heresias na internet, né? Deus me deu uma caneta e agora eu vou escrever a minha. Tem umas heresias piores. Uma vez eu vi um coach dizendo que você deve tomar a caneta da mão de Deus. Misericórdia. Ainda bem que vocês não assistem essas coisas, só eu, né? Pastor, o que é que você está ouvindo na internet, né? Misericórdia, né? Mas veja, meus queridos irmãos, se nós fazemos algo bom hoje, e se a nossa vida tem sinais claros de que Deus está agindo nela, não somente na prosperidade, mas mesmo na fidelidade em meio à escassez, tudo isso é um caminho que Deus preparou para que nós pudéssemos andar. Não podemos dizer que experimentamos qualquer coisa no agora e dizer, beleza, Deus me salvou, mas isso aqui agora é fruto das minhas mãos. Não. Senhor, tudo que eu tenho é teu. Agostinho também nos lembra, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, Deus nunca nos envia para um local onde a sua graça não nos acompanhe. Ou seja, ainda que a graça de Deus te leve para lugares diferentes, eu não sou da Ibiapaba, eu vim para cá, mas a graça de Deus que me trouxe também me acompanhou. A graça de Deus vai nos encaminhar para diversos locais que nós talvez não esperaríamos, mas essa graça também vai nos acompanhar, porque Deus preparou um caminho para trilharmos. Paulo, nessa carta, também traz uma série de novos andares, novas formas de caminhar. Eu não vou me dedicar a elas, porque não dá tempo. Como eu falei, a gente tem um bolo ainda para comer. Mas eu quero que você, se possível, anote ou guarde. Paulo deixa isso claro a partir do capítulo 4. Se você fizer um dever de casa, já fica bom. Chegar em casa, ler o capítulo 4, continue do 2 se quiser, né? Mas o capítulo 4 ao 6, Paulo vai apresentar como que é essa nova caminhada dos cristãos em Cristo Jesus e nas boas obras que Deus preparou. Eu quero trazer só um aperitivo, tal qual o nosso café da manhã de agora a pouco. Por exemplo, Paulo vai dizer que os cristãos que vivem novidade de vida, eles vão viver de forma a se edificar mutuamente e promover a verdade. Isso está em Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 25, e no capítulo 5, do 19 ao 21. Ou seja, os cristãos são pessoas que vivem buscando a edificação do outro, quer em palavras, quer em atitudes, que promovem não difamações, nem mentiras, mas promovem a verdade. Ele vai dizer também, por exemplo, que a novidade de vida que nós experimentamos é realizada no trabalho e na família. Ou, deixa eu inverter na ordem que ele coloca, na família e no trabalho. Ele vai mostrar claramente, por exemplo, que nós devemos ser cheios do Espírito, e sendo cheios do Espírito, nós somos maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, pais melhores. Não no sentido de buscar a salvação, mas de que o Evangelho vai transformando e salgando todas as áreas da nossa vida, inclusive o trabalho, porque ele vai dizer também que esses cristãos que experimentam uma vida nova, vão experimentar essa vida nova na forma que trabalham e na forma, sejam como proprietários, empregados, sejam como proprietários, chefes, sejam como empregados, como funcionários. Paulo também vai mostrar que os cristãos são promotores da paz. Eles são promotores da bondade e são promotores da pureza. Não deve palavras torpes habitarem a nossa boca. Não devem coisas imorais fazerem parte do nosso cotidiano. Ele vai dizer também que os cristãos devem trabalhar na promoção do reino de Deus. Lá no capítulo 6 ele deixa bem claro, olha, primeiro que eu quero dizer para vocês, que não é brincadeira, vocês devem se vestir com a armadura de Deus, lutando contra as ciladas mortais do diabo, orando em todos os momentos. Ou seja, ele vai mostrando que hoje a gente já experimenta a realidade do reino de Deus. E ele vai terminar essa carta dizendo que esse novo andar é um andar que é feito em amor. Isso é importante para nós. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13 claramente que se a gente pode até profetizar sem amor. O mundo pode mudar sem amor, irmãos. Ele diz assim, que tem gente que pode doar todos os seus bens. Não é isso que ele diz? Ou seja, você pode ver uma sociedade que tem muita doação, uma sociedade altruísta, e mesmo assim são uma sociedade sem amor.
Você pode ver pessoas, homens bombas, morrendo por aí, entregando sua própria vida, e isso não ter um pingo de amor. Você pode profetizar, falar em línguas, e isso não ter amor. Mas aquilo que Paulo diz, que é uma forma de andar em vida nova, é firmado no amor. Quero ler só um trechinho, no capítulo 5, só para a gente não... portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Imitam a Deus como filho amado. Mas o que é que ele diz? E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Porque lembra que Paulo diz também em 1 Coríntios? Sem amor, tudo que nós fazemos é vão. Então não chegue na igreja também, ouvi a mensagem do pastor lá, então agora eu sou um ativista na igreja. Sirva, mas não se esqueça do amor que vem primeiro. Né? Essa igreja de Éfeso, inclusive, tem essa frase, né? Posso estar enganado, os pastores me corrijam aí. Mas quando Paulo diz, né, não esqueça do amor, do primeiro amor, né? Existe uma questão aí de tradução, né? Não vou entrar aqui não, mas o primeiro amor, o pessoal acha que é só o amor da conversão, né? Mas muito provavelmente é não se esquecer do amor que vem primeiro. Porque nós, quando nos convertemos, fizemos alguma besteirinha, né? Da imaturidade. Eu mesmo cantei Sabor de Mel quando me converti. Sabor de Mel, ixi, meu irmão, essa música não é crente não, eu acho. Eu tocando assim, alguma coisa assim, entendeu? Mas veja, dando trabalho para ti, para fazer corte. Mas veja, a gente fez coisa, então, será que é voltar lá? Provavelmente se lembrar de que o amor vem primeiro. Eu não posso buscar só servir por servir. Se eu sou feito para as boas obras, essas obras são conectadas no amor. Eu quero trazer algumas aplicações para nós, meus queridos irmãos. Só 3. E que diz respeito a esse momento de celebração de aniversário. Serve para nós que estamos fazendo 64 anos. Serve para as igrejas que também vão fazer 64 anos algum dia. Mas a primeira delas é que a nossa história está fundamentada na glória de Deus somente. Uma igreja de 64 anos pode correr o risco de achar que a sua história foi construída apenas por mãos humanas. Chegamos aqui porque fulano e fulano, não. Chegamos aqui porque fulano e fulano. Mas o texto lembra, o mérito da nossa existência não pertence aos fundadores, embora nós sejamos gratos e os honremos, inclusive hoje. Ela não pertence aos pastores, embora nós sejamos gratos e zelemos pelos nossos pastores. Mas a glória e o mérito da existência dessa igreja está no Deus que nos resgatou da morte para a vida em Cristo Jesus. Amém. Ou seja, 64 anos não é um momento da gente se envaidecer e dizer chegamos até aqui. Não, até aqui nos sustentou o Senhor. É chegarmos a 64 anos, lembrando o que Paulo diz aos Coríntios, em 1 Coríntios 3, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. De modo de que quem é quem planta? Não é coisa alguma. E quem é que rega? Não é coisa nenhuma. Mas é Deus que há alguma coisa entre nós. Nós somos pó, ao pó voltaremos. Um dia, daqui a uns 150 anos, ou menos, daqui a 15, as pessoas talvez nem lembrem do meu nome. Nós temos que nos lembrar, meus irmãos, nós somos passageiros. Todos nós aqui, quando chegarmos nos tataranetes, ele vai ser igual você, que não lembra o nome do seu tataravô. Até na nossa geração, o nosso nome vai passar, mas não é isso e nem por isso que nós servimos. Não para fazer um nome para si, como o povo de Babel, mas para que Deus seja louvado no nosso meio. Por isso que a glória de uma igreja de 10, 20, 30, 40 anos, 60, 150 anos, é a glória de Deus somente. Porque é para Ele que nós estamos caminhando. Uma segunda aplicação é de que nossa identidade está em Cristo somente. Nós aqui, vou falar do Calvário, tá, irmãos? Nós hoje, nós não somos o que nós fomos agora, ou o que nós fomos outrora. Então nós não podemos ser uma igreja saudosista.
nós também não somos o que dizem que somos. Porque provavelmente, como a igreja de mais de 60 anos, na cidade, muita gente deve ter uma opinião acerca do que é a Igreja Cristã Evangélica do Calvário. Mas eu quero dizer uma coisa que nós somos. Nós somos aquilo que Deus faz. A igreja cristã, a igreja de Jesus, é aquilo que Jesus faz por ela. Nós somos, como corpo, aquilo que Deus fez em Cristo Jesus mediante a ressurreição e a morte do seu Filho. Nós não somos nada além do que qualificados como pecadores perdoados por Deus. Amém, irmãos? Somos perdoados. E quando a gente lembra que a gente foi perdoado, a nossa vida é transformada. Eu gosto muito, por exemplo, porque isso muda tudo. Quem nós somos? Nós somos um povo de Deus. Um povo que outra hora estava morto e agora está vivo. Um povo que estava em transgressões, agora vive em Cristo Jesus. Um povo que era inimigo de Deus, andava em rebelião com Deus, e Deus perdoou esses pecados. Tirou de nós um fardo, uma carga. E quando nós sabemos quem nós somos, isso muda a forma como nós agimos. Agimos nesse mundo como pessoas perdoadas. Eu não sei se alguém conhece aqui a obra dos Miseráveis, mas o personagem principal, ele recebeu um perdão, de forma que a vida dele muda. E a vida dele é construída a partir do perdão, ou seja, as nossas obras, elas existem a partir daquilo que Deus fez por nós, nos perdoando dos pecados. E por isso nós não fazemos o bem para sermos perdoados, nós fazemos o bem e as boas obras porque fomos perdoados. É por isso que Igreja Cristã Evangélica do Calvário não é só um endereço, é uma identidade, é uma origem. Nós fomos criados desde a eternidade como obra de Deus. Calvário, então vamos lá para o Calvário, é legal, eu gosto. Hoje eu vou lá para Calvário, mas eu também vim do Calvário. Romanos 6, né? Fomos batizados na morte de Jesus, unidos a Ele, de tal forma que quando Ele morreu na cruz, nós morremos juntamente com Ele. No Calvário nós temos nossa identidade. Em terceiro lugar, meus irmãos, o nosso propósito está pronto na mão de Deus. Vale para todos nós. O nosso propósito já está pronto nas mãos de Deus. E eu acho que essa é a parte mais encorajadora para uma igreja veterana. Porque Deus já pavimentou o caminho para os próximos 64 anos. Deus já preparou antecipadamente a vida dessa igreja. Deus já preparou para você antecipadamente a vida que você vai caminhar, e basta que andemos nela. Ou seja, a igreja não precisa inventar um propósito. Qual é o propósito da igreja? É lógico que a gente pode organizar e pensar e planejar e montar uma igreja, mas nunca desconectado com o propósito que Deus já deu para a sua igreja. Está nas Escrituras. Eu, lendo e estudando Efésios, eu consigo ver pelo menos duas facetas nisso. De que a igreja caminha com um propósito relacionado a internamente ser uma igreja saudável e externamente ser uma igreja sal e luz. Uma igreja, ela caminha com isso. Nosso propósito é que internamente nós cumpramos os objetivos, os propósitos de Deus no que diz respeito à edificação do outro. Discipulando, visitando, servindo, cuidando, ligando, comendo juntos, ensinando. A gente vive para que a nossa igreja seja saudável internamente. Amém? Mas a gente também vive para que essa igreja externamente seja sal e luz. Ela testemunhe, ela sirva. Né? Eu acho bonito, lá na Igreja Batista de Filadélfia tem a escola Ágatos, né? Ágatos. Um projeto belíssimo. A sociedade ibeapabana colhe frutos da obra de Deus aqui. Não há dúvidas, irmãos. Uma igreja saudável internamente e externamente que caminha sendo sal e luz, iluminando tudo. Aqui nessa igreja hoje tem, 60 e poucas pessoas. Então nós temos mais de 60 relacionamentos mudados. Nós temos mais de 60 famílias impactadas. Nós temos mais, ou pelo menos em torno de 60 locais de trabalho salgados.
com presença de cristãos. Só essa pequena porção do povo de Deus aqui consegue influenciar a comunidade que mora, a economia local, os que são professores, que trabalham nas áreas técnicas, abençoando a ciência, a tecnologia, a educação, quem trabalha no campo servindo para disponibilizar alimentos, quem gosta da parte política, quem gosta do artesanato e tal, nas artes, um povo que salga o mundo quando faz tudo com a ótica de que faz para a glória de Deus. Uma igreja que sabe que tem um propósito dado por Deus e que entende que nada permanece igual, onde tem um embaixador de Cristo e uma embaixada do reino de Deus. A gente pode dizer, sem dúvida, de que aonde cada um de nós está e onde as nossas igrejas estão, as coisas não permanecem do mesmo jeito. Onde tem um cristão e onde tem uma embaixada do reino de Deus, a igreja, o evangelho transforma. Amém, irmãos?